Ei, galera do nono ano, meu abraço a todos vocês. Como é que vocês estão? Professor Francisco Rufino aqui na tua televisão, no teu celular, para mais uma aula de português, tá certo, pessoal? Destinada à galera aí do nono ano que está aí na fase final de conclusão do ensino fundamental. Pessoal, nós vamos hoje trabalhar as características do gênero reportagem. E você, já foi repórter por um dia? Você gostaria de produzir uma reportagem? Você sabe como começar uma reportagem? Você sabe que elementos colocar nessa reportagem? Você sabe a diferença entre reportagem informativa e reportagem opinativa? Será que existe esses adjetivos dados à reportagem? Vamos nessa, estudar algumas características desse texto, que também é muito útil no nosso cotidiano, na nossa vida. O que seria de nós sem as reportagens, tá certo? Sem os repórteres, esse profissional de grande necessidade na sociedade. Vem com a gente para a característica das reportagens. Beleza. Que nós vamos avançar e mostrar para vocês um dos principais veículos que circula a reportagem, os jornais. Jornais impressos. Vocês já folhearam um jornal? Já folhearam alguma revista? Eu incentivo a vocês a fazer algo diferente de todo mundo. Eu acredito que ninguém vai fazer esse pedido ao papai, à mãe, ao padrinho, à madrinha. Mas seria muito interessante se um de vocês chegasse um dia, em épocas festivas, em que vocês ganham um presente. Ó, o Natal tá chegando, mas vocês ganham mais presente em Dia das Crianças, no aniversário. Já pensou se no teu aniversário tu chegasse pro teu pai e dissesse assim: pai, esse ano eu quero algo diferente, eu quero que o senhor me dê uma assinatura de uma revista. Ah, meu amigo, ia impactar, não é? Já pensou se tu pedisse como presente a assinatura por um ano de uma grande revista? Ia melhorar demais os teus conhecimentos, a tua vida. E nela, tu ia encontrar reportagens. Existem as revistas semanais, revistas mensais. E cada mês tu ia estar aí sendo, vamos dizer assim, alimentado de grandes informações. E com certeza, dentro da reportagem, tu teria como descobrir grandes coisas. Por quê? Porque a reportagem é um gênero textual não literário. Texto literário, tu lê as obras de romance. Textos literários, tu lê os contos. São textos literários, porque utiliza como principal recurso a ficção, os literários. Já as notícias, os textos expositivos, informativos, eles não têm esse recurso da ficção, porque eles vão se debruçar em cima de ocorrências do cotidiano, de fatos do cotidiano. Então ele não vai reportar-se ao ficcional. Só há um texto do meio jornalístico que passeia um pouco na literatura, que são as crônicas. As crônicas é um gênero jornalístico também, as crônicas, porque ela parte de uma situação do cotidiano e transforma isso em subjetividade emocional, em ficção. Então ela é híbrida, a crônica é híbrida. Mas a reportagem não. Ela é totalmente expositiva, narrativa, informativa, opinativa, tá certo? Então ela não tem o caráter ficcional. Por isso é não literário. Então se alguém te perguntar, e se tu te deparar com uma questão dessa, a diferença entre texto literário e não literário, tu vai entender que literário é aquele que tem o recurso da ficção. E o não literário, ele é informacional. Ela é considerada um texto jornalístico, já informei isso, vinculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, e aí tu vai fazer isso que o tio Rufino está pedindo, vai impactar, porque nós vivemos para isso, para impactar. Vai chegar no teu aniversário e dizer: pai, eu não quero brinquedo esse ano, eu quero a assinatura de uma revista. Aí tu pode escolher, ó, a Mundo Estranho, é fabulosa para vocês, ou a Super Interessante. Eu já tive a assinatura dessas duas revistas. Televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter,
é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então, beleza. Assim como os artigos de opinião, as reportagens vão ser muito úteis, porque elas vão trabalhar temas sociais ligados ao nosso cotidiano, à nossa vida. E aqui é uma imagem meramente ilustrativa, só para que você possa entender como é que se engendra diagramamente no jornal uma reportagem. Sabia que existe esse profissional em um jornal, o diagramador? Ah, ele é muito útil, porque é ele que vai diagramar o texto, misturando as imagens, os anunciantes, que são as propagandas, para ter espaço para tudo dentro de um jornal. Olha o grande títulozão aí, ó, a manchete enorme. Mercado de trabalho exige profissionalismo. E aí o repórter faz esse texto de caráter mais detalhado, mais comprido, tá certo? Chamado de reportagem. Vamos classificar. Classificação da reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. As duas coisas. Diferente da notícia, que só informa. Já a gente vai falar sobre isso. Mas a reportagem tenta também mudar teu comportamento, a tua visão de mundo, a maneira como tu pensa. Portanto, ela possui uma função social muito importante, como formadora de opinião. Então, quem lê grandes reportagens são pessoas mais atenadas e, ao mesmo tempo, formadoras de opinião, tá certo? E quem lê grandes reportagens tem maior chance de escrever melhor, ou de comentar e falar sobre determinado assunto. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Então, aquela classificação dela. As reportagens se classificam aí, ó, em 5, né, categorias. Existe a reportagem expositiva, existe a reportagem informativa, a reportagem meramente descritiva e a reportagem narrativa e opinativa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 classificações. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia, quanto dos artigos opinativos, né? Então, ela vai se aproximar muito da notícia quando ela apenas informa, quando ela apenas descreve, quando ela apenas expõe, não é? Aí ela vai se aproximar muito dos artigos de opinião, né? Porém, não deve ser confundida com eles. São 2 gêneros distintos, pessoal. Expositivo e informativo, porque expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor, conforme eu já tinha dito, né? Então, vai se aproximar muito da notícia quando ela for dessa classificação expositiva, tá certo? E informativa. Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens, não é? Atores, autores, pessoas do cotidiano, né? E por fim, é um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. É o momento em que a imparcialidade dá lugar à parcialidade, certo? O repórter tem essa permissão. Ao escrever reportagens opinativas, ele tem essa opção de colocar a sua parcialidade em jogo. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. É claro que toda e qualquer classificação da reportagem, o responsável é o repórter. Claro, eticamente, tecnicamente. Mas, de repente, um repórter faz um texto à sua cara, expondo as suas visões de mundo, aquela responsabilidade daquele texto está mais focado a ele. Agora, quando ele escreve uma reportagem meramente informativa, não é? Expositiva, ele está escrevendo em nome dele e da empresa que ele trabalha. É claro que ambos ele vai, se for para vincular na empresa que ele trabalha, ele tem responsabilidade nos 2 textos. Só estou querendo te dizer que quanto mais opinativo for o texto,
maior responsabilidade recai sobre ele. Entendeu agora? Quanto mais informativo for o texto desse repórter, mais neutro ele é, então o que se sobressai, o destaque é para a empresa. Me faz lembrar também outro gênero textual jornalístico chamado de editorial, não é? O editorial, se eu for um editor-chefe de um jornal, eu não posso simplesmente, em um texto editorial, falar o que eu quiser, de jeito nenhum. Eu tenho que falar e expor aquilo que a empresa também acredita, a ideologia da empresa. Então, os repórteres eles têm que ter muito cuidado quanto a isso, a questão da exposição ética e técnica, tá certo? Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Legal, professor, entendi. Então, notícias, jornalismo informativo, reportagens, jornalismo opinativo. Pronto, fácil. Porque nas reportagens o caráter mais subjetivo, opinativo e pessoal do repórter tem maior destaque nas reportagens opinativas. Já nas notícias, o caráter mais informacional, técnico, não é mais destacado. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. É a tia Amanda que o diga, né? É a nossa jornalista, repórter, que nos auxilia aqui. Onde se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Então, para a tia Amanda fazer uma reportagem, ela vai precisar de maiores detalhes. Ela vai pesquisar fontes, ela vai ler, ela vai procurar alguém que dê um depoimento para ela escrever esse depoimento na reportagem dela. Agora, se ela vai fazer só uma notícia, ela faz ali rápido, ela averigua somente os fatos e expõe ali o local, o dia, a hora, com quem aconteceu, tá certo? Que é o lead, um resumo, né, daquele acontecimento. Então, ela não vai precisar de mais tempo para uma notícia não, mas para a reportagem sim. Legal, né, pessoal? Então, vamos avançar. E a estrutura básica, basicão, o que é básico de uma reportagem? Título principal e secundários, a gente chama também de subtítulos. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos. Um é o principal, chamado de manchete, o mais abrangente, né? Chamado de manchete. E outro secundário, uma espécie de subtítulo, mais específico. Né? Tu viu que também em alguns artigos científicos isso ocorre, né? Lead. Acabei de falar lead em inglês, pode ser lead aportuguesado aí. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Gente, porque muitas vezes pessoas do executivo, não é? Os executivos estão ali no hotel, prestes a começar uma conferência, uma reunião, e essas pessoas eles gostam muito de estar informados sobre o que acontece ali. Então a lead ajuda muito para que apressadamente a pessoa queira só ler só os primeiros parágrafos, ele já tem uma visão geral do que ocorreu, do que aconteceu. Então é também uma ferramenta que ajuda na questão tempo, não é? Para esses executivos, essas pessoas que vivem de palestras e de passear aí no mundo empresarial. Corpo do texto, não é? Desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado na lead, claro. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta um texto coeso e coerente de forma mais detalhada. Aí, o corpo do texto. Olha a estrutura básica de uma reportagem, pessoal. Mas não vá pensar que é fácil não, viu? Fazer uma reportagem, você tem que ter todo um aparato de competência, de técnica, tá bom? De conhecimento. Mas é muito interessante. E as principais características, que é o foco da nossa aula de hoje, não é? Se de repente tu precisar dizer para alguém as características de uma reportagem, tu vai dizer isso. Ó. Textos em primeira e terceira pessoa. Falou em pessoa é eu, não é? E a terceira pessoa, ele, ela, né? Os verbos vão estar harmonizados com essas pessoas, né? Então,
conheci, descobri, primeira pessoa. Conheceram, descobriram, fizeram, terceira pessoa. Presença de títulos e subtítulos, manchetes e títulos mais específicos. Temas sociais, políticos, econômicos e muitos outros. Linguagem simples, clara e dinâmica, não precisa ter uma linguagem científica, técnica, porque a reportagem tem que abranger o maior número de leitores, de pessoa, não é? Então não pode ser uma linguagem maçante, rebuscada demais, porque vai afugentar os leitores. Discurso direto como indireto, objetividade e subjetividade, tem que ter as duas. Objetividade do ponto de vista da responsabilidade de dizer realmente o que está informando, né? O fato, prender-se aos acontecimentos. E subjetividade por conta da questão das impressões pessoal do repórter, do caráter opinativo que ela tem. Linguagem formal, né? Porque também não vai, como é um texto jornalístico, é natural que a linguagem seja mais aproximada do formal, do corretamente gramatical, por isso precisa de revisão. O editor revisa todo o texto da reportagem, né, para ir cortando, lapidando os deslizes, os desvios da norma culta. Textos assinados pelo autor. Então, é preciso que o repórter dê a cara, né, a tapa naquela reportagem, é preciso que ele assine. É por isso que, geralmente, quando a gente lê uma reportagem, tem por fulano de tal. Então, ali é a reportagem. A reportagem está dizendo que tem total responsabilidade daquele repórter, daquela pessoa. E hoje, pessoal, trouxe algo mais diferente, né? Porque nós estamos usando essa ferramenta nesse tempo de pandemia. Qual professor de vocês já usou quiz, né? São os quizzes, são perguntas rápidas ali que a gente brinca para acertar e se diverte. Existe quiz sobre tudo, né? Quase tudo. Eu também. Quiz é uma ferramenta própria dessa era informacional, da tecnologia da informação. Então não poderia ficar distante de vocês, essa aula aqui na TV, eu fazer um quiz. Aceita o desafio aí do quiz? Vamos ver se nesses 12 minutos vocês acertam o maior número de questões nesse quiz preparado por mim. Essa imagem do teclado, quiz, né? Justamente para dizer que é uma ferramenta própria do meio virtual. Vamos à primeira pergunta do nosso quiz. A reportagem é um gênero que? Tempo. Tem a musiquinha de tempo aí, tia Tati, para eles? Bota aí, a musiquinha de tempo. Olha aí, tem gente que já deve ter acertado a resposta. E aqui eu dou ênfase a uma aluna que chegou para mim no meu privado, disse para a gente falar com mais calma, né? Deixar um pouco de tempo para o aluno pensar. Realmente concordo. Estou deixando. Letra A, letra B, letra C ou letra D nesse nosso quiz. Vou já apertar aqui o meu dispositivo, ó, e o botão vai cair em cima da resposta certa. A reportagem é um gênero que normalmente escrito pelo editor-chefe. Sabe quem é que escreve? Sabe o que é que o editor-chefe escreve? São os editoriais. O editor-chefe. Tem finalidade persuasiva. Persuasiva parece assim propaganda, né? Anúncio. Faz parte do jornalismo informativo. Ixi, ó, o que inutilizou aí foi essa palavra informativa. Reportagem, não é? É um gênero não tão jornalismo informativo, mas jornalismo opinativo. Portanto, acertou. Bingo! Quem disse a letra A. Vamos à próxima pergunta do nosso quiz. Então, era bom se tivesse dois alunos aí na mesma casa, né, para fazer essa disputa. E aí, tá 1-0 para quem? Mas se não tiver, chama bem aí teu pai, tua mãe para participar desse quiz na próxima questão. Chama aí, eu espero. Chama o primo, a tia, chama aí a secretária do lar, quem tiver aí em casa.
para brincar contigo nesse quiz. Pode chutar, eu não fico chateado não. Mas quem assistiu a aula não vai chutar não, meu amigo, vai acertar mesmo, de forma rápida e técnica. Qual das alternativas, tia Amanda, vê se tu ganha aí de mim, não corresponde ao gênero reportagem? Não corresponde. Olha aí. Qual das alternativas ou não? Já sabe, não já te Amanda com a resposta? Tempo. Qual das alternativas não corresponde ao gênero reportagem? Tá fácil demais. As reportagens, elas informam? Informam, pessoal. Elas também informam, quer queira ou quer não. As reportagens, elas descrevem, pessoal? Descrevem, certeza. As reportagens, elas narram, pessoal? Com certeza elas narram. Ah, tio Rufino, é o termo dramático, drama, ligado mais a cinema, a teatro, né? Os textos épicos, texto dramático. Não é o que a reportagem faz. Vamos para a próxima questão. Essa informação expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. É referente a que tipo de reportagem? Olha só, o ponto-chave aqui, ó, é isso aqui, com o intuito principal de informar. E aí? Tempo. Será que isso se refere a uma reportagem? É referente a uma reportagem que expõe sem averiguar os fatos? Já pensou você informar alguém sem averiguar os fatos? Você está sendo irresponsável, no mínimo. Tio Rufino, já houve repórteres que fizeram isso? Sim. E nessa pandemia, o que mais se debate, o que mais se fala é sobre a questão das fake news, não é mesmo? Então as fake news, elas já existiam, claro, antes da pandemia. Mas com a pandemia, meu amigo, elas tiveram um maior destaque, maior circulação entre nós. Então tem que ter muito cuidado. Se você expõe uma informação sem averiguar a fonte, né, você está expondo aí, sem averiguar a ser uma fake news. Apresenta juízo de valor. Ó, como principal intuito é informar, eu acho que juízo de valor está mais para a questão de opinar. Então, quando eu opino, eu apresento juízo de valor. Descritivo e narrativo, descrever, tudo bem, né? Beleza, até está se aproximando. Quando eu descrevo, eu informo, né? Beleza. Mas com o intuito principal de informar, vai ser aquela reportagem que você viu lá na classificação do nosso estudo, ó. Lá do nossos estudos você viu a classificação. A que informa, ela está mais referindo-se àquela que expõe e informa. Já está, o próprio nome diz. Isso aqui é um quiz que diz respeito à questão da classificação das reportagens. Sobre a reportagem, não é correto afirmar. Olha aí, cuidado com esse tipo de pergunta, né? Estou procurando aquela que constitui esse erro. É construída a partir de ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados. Não é correto afirmar. Será que isso aí não é correto ou é correto? Se for correto, então deixa quieto. É marcado por uma estrutura textual maior e mais detalhada. Será que isso é correto? Eu estou procurando é o que não é correto. Cuidado. Pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. As reportagens pode sim, né? É correto isso aí, é a classificação das reportagens. Estou procurando aquilo que não é correto. Não é assinado pelo repórter e não expressa a opinião dele. Ixi, que história é essa? As reportagens não é para serem assinadas pelos repórteres, pois se não for, não vai ter veículo de comunicação nenhum que vá querer veicular essa reportagem. Tem que ter um pai, essa reportagem tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, né? Tem que ter assinatura.
Então, pessoal, parece, vocês já sabem a resposta aí, né? Então, digam aí, façam um duelo em casa com quem está ao seu lado. Exatamente, isso é incorreto. Nós estamos procurando aquilo que é incorreto. Então, toda reportagem tem sim que ser assinada por um repórter, tem sim que expressar a opinião dele em algum lugar do texto. Aponte a característica que naturalmente não consta numa reportagem. Fácil. Tempo. É a que não consta. Então, título e manchete consta? Consta, professor. Então, eu não marco. Estou procurando o que não consta. Lead ou lead? Isso é duas escritas para a mesma palavra, né? Lead português, lead inglês. Subtítulo ou título secundário, também é a mesma coisa. Subtítulo, título secundário. Legal, consta sim. Apenas a ocorrência de um fato? Aí não, é próprio da notícia. Apenas a ocorrência do fato é própria da notícia. A reportagem tem a ocorrência do fato, mas tem de forma mais detalhada e sempre expondo aí a opinião do autor. Exatamente, letra D. Vamos para a nossa próxima questão do quiz. E aí, quem está em casa ganhando? Quem está mais acertando? Sobre a reportagem opinativa. Opa, reportagem opinativa. Uma das classificações. É correto afirmar. Aí, já errei. Não é correto afirmar. Estou procurando a incorreta. Tem que ter muito cuidado, esse não às vezes segue a gente. Então só tem duas alternativas fácil. Um quiz de 50% cada. Apresenta juízo de valor sobre o que está sendo discorrido. Ora, se é opinativa, é claro que apresenta juízo de valor. Estou procurando a incorreta, logo já acertaram quem optou pela letra B de aluno. Tá doido, professor? Aluno começa com B, não. Aluno bom, rapaz. Aluno bom. Veja só o próximo quiz. A reportagem tem como objetivo, finalidade, objetivo, legal isso. Você tem que sair dessa aula sabendo o objetivo, a finalidade dessa reportagem. Tempo. Opa! Já sei, professor. Se está se tratando de reportagem, não é de notícia, é de reportagem. Então essa letra A está meio que fora de cogitação, professor. Apresentar fatos de forma ágil, imediata, sem adentrar nas causas e desdobramento do acontecimento. Quem faz isso aí, quem é? É a notícia, professor. Então eu estou procurando o objetivo não da notícia, mas sim da reportagem. Aí a letra B cai como uma luva. Transmitir informações assim como a notícia faz? Sim, assim como a notícia faz, transmite informações. Para nós que somos leitores, os receptores. Mas de que forma, professor? De forma mais detalhada, né? De forma mais opinativa, subjetiva, com caráter mais pessoal. E para encerrar o nosso quiz, vamos à última questão. É característica do gênero textual notícia agora, né? Fechando o quiz com a notícia. Relativamente curtos, impessoais, que possui o intuito somente de informar, o leitor de um fato atual ocorrido, beleza. Caiu aí como uma luva no conceito, na característica da notícia. Letra A, sem sombra de dúvida, é a resposta para o nosso quiz. Grande galera, o professor Rufino está super, mega contente de ter ficado com você esses 30 minutos expondo esse gênero textual tão atual, tão urgente na nossa vida. Fique em casa, muita saúde a todos vocês.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática. Atualmente eu trabalho na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora daquele colégio, equipe de professores, aos meus alunos também e a você, aluno da Rede Municipal que está acompanhando essas aulas remotamente pela televisão. Hoje, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios ainda sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos iniciar a nossa aula. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo e sobre também triângulo retângulo, né? Só que nós vamos ainda relembrar um pouquinho das relações métricas, tá bom? Alguns alunos às vezes não lembram das fórmulas, como nós vamos aplicar, então nós vamos mostrar para vocês aqui ainda quais são as relações e daí nós vamos pegar essas relações e aplicar ela em exercícios. Então nas aulas anteriores nós estudamos sobre semelhança entre triângulos e retângulos, as relações métricas no triângulo retângulo e vimos também o teorema de Pitágoras. Hoje nós vamos aplicar os conhecimentos das aulas anteriores em exercícios. Então, vamos lá. Quais são as relações métricas no triângulo retângulo? Você lembra quantas são? São 6 relações que eu listei para vocês aqui, né? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês os elementos do triângulo? Ó, aqui, vou chamar esse vértice aqui de A, esse daqui vou chamar de B, esse aqui vou chamar de C. Lembrando que o vértice é o ponto, e ponto nós denotamos ele pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Por isso eu coloquei A, B e C maiúsculos. Então esse é o triângulo ABC. O segmento AB, que é representado por essa letrinha C aqui, ó, nós chamamos de lado, o Bzinho lado e o Azinho minúsculo também é lado. Só que nós temos alguns nomes especiais para esses lados, né? O Azinho, por exemplo, aqui, ó, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, nós chamamos ele de hipotenusa do triângulo retângulo. E os outros dois lados nós os chamamos de catetos, beleza? O H, nesse caso aí, a gente chama de altura relativa à hipotenusa. O M e o N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E a gente viu através de semelhança que entre esses segmentos A, B, C, M, N, H, através de semelhança nós temos aí algumas relações entre esses triângulos e nós vamos chamar essas relações de relações métricas, tá certo? Então a primeira relação métrica é essa daí, ó, A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, a hipotenusa do triângulo vezes a altura relativa a essa hipotenusa é igual ao produto ou multiplicação entre os catetos, ou seja, A vezes H é igual a B vezes C. A segunda, H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto ou multiplicação das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. H ao quadrado é igual a M vezes N. A terceira relação é C ao quadrado é igual a M vezes A, onde fala o seguinte, a terceira e a quarta, elas falam o seguinte, pessoal, o cateto ao quadrado é igual ao produto, ou seja, multiplicação entre a sua projeção sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa. Ó. Observe aqui que o C ao quadrado é igual a M vezes A. O M é a projeção do C, então C ao quadrado é M vezes A. E o N é a projeção do B, ou seja, B ao quadrado é igual a N vezes A. A quinta relação que eu botei aqui é que a hipotenusa A é igual a M mais N, ou seja, é a soma ali das duas projeções, né? E a última é o teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Então, sabendo disso, pessoal, nós vamos agora aplicar o nosso conhecimento em algumas questões, tá certo? Nós já fizemos bastante questões nas aulas anteriores, né? Então, todas as questões aqui eu vou deixar para vocês tentar responderem aí e depois a gente volta aqui com a solução delas, tá certo? Então, o primeiro exercício, pessoal, diz o seguinte, ó.
determine a medida da hipotenusa de um triângulo em que um dos catetos mede 30 centímetros e sua projeção sobre a hipotenusa 18. Para ajudar vocês, eu vou trazer aqui, ó, o triângulozinho aqui para vocês poderem falar aí quem é a hipotenusa, quem é o cateto. E nesse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos para que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta com a solução deles, tá bom? Bom, pessoal, então vamos retornar aqui para a gente poder resolver esse exercício. Então ele quer que você determine a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo em que um dos catetos mede 30 e sua projeção sobre a hipotenusa mede 18. Primeiro passo, quem é a hipotenusa? Galera, nesse triângulozinho aqui, a minha hipotenusa é o A, ó. Nós temos aqui que esse ângulo aqui é 90 graus, é porque eu não coloquei aqui o ângulo reto, mas é 90 graus. O cateto, no caso aqui, é o B, tá aqui, ó, é o B. E a projeção da hipotenusa é o M, ou seja, eu tenho aqui que o B, ele é igual a 30, o M, no caso aqui, é igual a 18, e o A é quem eu quero calcular. Aí tem ali, pessoal, uma das relações que diz o seguinte, que o cateto ao quadrado é igual a sua projeção, no caso aqui é M, vezes a hipotenusa. O B é 30, então vai ficar 30 ao quadrado igual ao M, que é 18, e o A, que é a hipotenusa, que é o que eu quero calcular. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Pessoal, 30 vezes 30, ó, 3 vezes 3 é 9. O 30 tem um zero e o outro 30 tem outro zero, então vai ficar 900. Igual a 18 vezes A. Observe que esse A aqui, ó, com 18, ele está multiplicando. Então, para eu calcular o valor de A, basta eu passar esse 18 para o outro lado da equação, ponto membro, dividindo, né? Ó, ele vai com a operação inversa. Estava multiplicando, foi para o outro lado, dividindo. Então, 900 dividido por 18. Se você calcular, pessoal, 900 dividido por 18, o nosso resultado vai dar exatamente 50, no caso ali, centímetros. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo aí, ó, mede 50 centímetros, tá certo? Tá aí a solução do nosso primeiro exercício, beleza? Vamos aqui para o segundo.
A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 60 centímetros e a projeção de um dos catetos sobre ela mede 48 centímetros. Aí, no caso, ele pergunta: calcular a altura relativa à hipotenusa. Beleza. Então, pessoal, nesse exercício aqui, ele é um pouquinho mais simples. Vou deixar para vocês aí um minutinho para vocês resolverem. Daqui a pouco a gente volta aqui com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, já passou um minutinho aí que eu dei para vocês. Mas vamos lá. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 60 centímetros, ou seja, o Azinho aqui embaixo, ó, ele mede 60 centímetros. A gente lembra, pessoal, que o A, ele é M mais N, ou seja, a soma das projeções. Como ele fala que uma das projeções mede 48, a gente já vê o seguinte, ó, que o A que é 60, 48 mais N, ou seja, o meu N, ele vai ser 60 menos 48. O N vai ser igual a 12. Então eu tenho aqui que isso aqui, o M é 48 e o Nzinho aqui é 12. Aí ele pede para a gente calcular a altura relativa à hipotenusa. Então qual é a relação que tem envolvendo a altura relativa à hipotenusa e as duas projeções? Aqui diz o seguinte, ó, que H ao quadrado é igual a M vezes, né, N. Quem é o H? O H é o que eu quero calcular, então vai ficar H ao quadrado. O M eu sei que é 48 e o N é 12. Então, vamos multiplicar aqui quem é 48 vezes 12, ó. 48 vezes 12. Primeiro vamos multiplicar aqui o 2, ó. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1, 9. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 4 dá 4. Agora você soma aí, ó. O 6 vem, ó. 9 mais 8 dá 17, sobe 1. 1 mais 4, 5, dá 576. Ou seja, o meu H vai ser igual a raiz quadrada de 576. O H vai ser aqui quem? A raiz quadrada de 576. Ou seja, se você calcular a raiz quadrada de 576, dá exatamente 24. Ou seja, a altura relativa à hipotenusa é igual a 24 centímetros. Tá certo? Então tá aí a solução do segundo exercício. Vamos aqui agora para o terceiro. O terceiro exercício fala assim: quanto mede em centímetros a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem 15 centímetros e 20 centímetros. Então, essa aqui eu vou fazer com vocês. Vamos lá, juntinhos aqui, ó. Ele fala que um dos catetos mede 15 e o outro mede 20, ou seja, vou falar aqui que o A, ele mede, o B, perdão, ele mede 20 e o C mede 15. Então ele quer, na verdade, a altura relativa, que é o H. Beleza. Então, qual é a relação que relaciona ali a altura relativa à hipotenusa e os catetos? É aqui diz o seguinte, ó, que a hipotenusa vezes a altura relativa a ela
é igual ao produto dos catetos. Só que se você observar, eu não tenho o valor da hipotenusa, que é o A. Mas aí fica muito simples de eu calcular esse A. Por que fica simples? Porque eu conheço o teorema de Pitágoras, que fala o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então o B e o C eu tenho, o A eu não tenho, então eu vou calcular ele, ó. A ao quadrado, o B ele é 20, vai ficar 20 ao quadrado, e o C é 15, 15 ao quadrado, né? Então o A ao quadrado aqui vai ser quanto? 20 ao quadrado dá 400, e 15 ao quadrado dá 225. Se você somar 400 mais 225, a gente vai ter aí 625, ou seja, o meu A vai ser a raiz quadrada de 625. Se você calcular a raiz quadrada de 625, vai dar exatamente 25. Agora eu tenho o A, o B e o C. Então eu posso agora calcular o valor dessa altura relativa. Basta substituir aqui, ó. O A é 25 vezes H, o B é 20 e o C é 15. Beleza? Então, 15 vezes 20 dá 300, né? Então, H vezes 25 é igual a 300, ou seja, o meu H vai ser 300 dividido por 25. Logo, eu tenho que, se eu calcular 300 dividido por 25, eu tenho que esse resultado aqui vai ser igual a 12. No caso aqui, 12 centímetros. Logo, a altura relativa à hipotenusa aí é 12 centímetros. Beleza? Esse aqui foi o terceiro exercício. O quarto exercício, ele fala o seguinte, ó. Determine a medida do diâmetro da circunferência da figura abaixo. Pessoal, essa questão aqui, eu vou deixar para vocês aí 1 minuto e meio, 2 minutos vocês responderem. Daqui a pouco a gente volta com a solução desse exercício, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Observe aqui que tem uma propriedadezinha em círculos e circunferências, que vocês estudaram lá no 8º ano, que é o ângulo inscrito, né? Ó. Do B até o C faz um arco que ele tem 180 graus, né? Meia volta. E observe que esse ângulo A aqui, ó, está sendo determinado por esse arco. Então, esse ângulo aqui é a metade do arco em graus. O arco é 180, logo aqui vai ser 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Eu tenho aqui a altura relativa à hipotenusa e tenho aqui o x mais 2, que no caso aí vai ser as projeções dos catetos também sobre a hipotenusa. Então, a gente vai aplicar que h ao quadrado é m vezes n. Quem é o h? O h aqui vai ser raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado. O m, no caso aqui, é x. E o n aqui, x mais 2. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou seja, raiz de 9. Raiz de 9 é 3.
E aqui eu posso fazer a distributividade. Ó. X vezes x dá x ao quadrado. 2 vezes x dá 2x. Logo que eu tenho que x ao quadrado mais 2x. Esse 3 aqui eu vou levar para o outro lado. Não, vou fazer diferente. Nós vamos completar o quadrado aqui, ó. X ao quadrado mais 2x, eu vou somar 1 de um lado e vou somar aqui também 1 do outro. Esse x ao quadrado mais 2x mais 1, a gente viu aí em algumas aulas anteriores, é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, ele vai ser x mais 1 ao quadrado. E 3 mais 1 é 4. Então aqui vai ficar x mais 1 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Vamos levar isso aqui lá para cima. Ou seja, o meu x ele vai ser igual a menos 1, mais ou menos, ó, a raiz de 4 ele é 2. Então eu vou ter dois valores para x. Ó. Eu vou ter o x1 aqui, vai ser ó, menos 1 menos 2, que vai ser menos 3. E vou ter menos 1 mais 2, que vai ser igual a 1. Observe, pessoal, que eu estou trabalhando com um tamanho de um comprimento, na verdade, de um triângulo, de um lado de um triângulo. Então, o número negativo, pessoal, nesse caso aqui pra gente, não serve, tá? Ó, não serve de forma alguma. Então, isso implica que o meu x ele é igual a 1. Ele está pedindo pra gente o diâmetro, né? Ó. Se ele está pedindo o diâmetro a gente vai calcular ele dessa maneira aqui, ó. O diâmetro, ele vai ser aqui quem? X mais 2, ou seja, 2x mais 2. Como x é 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dá igual a 4. Aqui é o nosso diâmetro, tá certo? O quinto exercício determina os valores desconhecidos nos triângulos retângulos abaixo. Então, nesse primeiro aqui, pessoal, ele está querendo aí que a gente calcule M e N, certo? Que são os dois valores, no caso aí, desconhecidos. Primeiro passo aqui que eu vou fazer, eu vou calcular o valor de A aqui, ó. Certo? Vou calcular aqui o valor de A. Como eu sei que é um triângulo retângulo, A ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o 20 elevado a 2. Ou seja, A ao quadrado, A no caso, né, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 20 ao quadrado. Meu A, então, vai ser igual, ó, que eu posso simplificar isso com esse, 20 raiz de 2. Beleza? Então, vai ser 20 raiz de 2. O todo, né, que no caso vai ser o A. Certo? Então, observe aqui agora que eu vou aplicar outra relação. C ao quadrado é igual a M vezes A. Ou seja, 20 ao quadrado vai ser igual a M. E o A, que eu acabei de calcular, é 20 raiz de 2. Só que 20 ao quadrado é 20 vezes 20. M vezes 20 raiz de 2. Então, como está tudo multiplicando, esse 20 eu posso simplificar com esse 20 aqui. Então, meu M, ele vai ser 20 dividido por raiz de 2. O radical não pode ficar no denominador, então a gente vai racionalizar essa expressão. Ó. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Observe aqui que eu não vou mudar o resultado, por quê? Porque todo número multiplicado por 1 dá o próprio número. E quando eu racionalizo, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2, isso aqui é nada mais nada menos que igual a 1. Então, meu M aqui vai ficar 20 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4, que é igual a 2. Então, o 20 dividido por 2 aqui, eu tenho que meu M é igual a 10 raiz de 2. Então, observe que o A é 20 raiz de 2 e o M é 10 raiz de 2. Logo, o N também vai ser 10 raiz de 2. Por quê? Porque o A não é igual a M mais N. Se o M é 10 raiz de 2
Quanto é que falta para chegar a 20 raiz de 2? É o 10 raiz de 2 novamente. Logo, m é igual a n, que é igual a 10 raiz de 2. Certo? Vamos aqui agora para a alternativa B. A alternativa B, ele me dá aí a altura relativa à hipotenusa, me dá o valor da hipotenusa e pede aí M e N. Nesse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí 40 segundinhos para você resolver e daqui a pouco eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, galerinha, então vamos lá. Passou os 40 segundinhos aí. Então, observe que eu tenho aí a altura relativa à hipotenusa, tem uma hipotenusa também, só que ele quer M e N no caso, né? Observe aqui o seguinte, ó, que M mais N, ele falou que é 16, que é o A. Então, eu vou falar aqui, ó, que o M, ele é igual a 16 menos N, certo? Então, aqui vai ser igual a 16 menos N. Então, eu vou aplicar H ao quadrado, no caso aqui vai ser H, né? Ó, é igual a M, no caso que o M vai ser 16 menos N, vezes o N. Então, aqui, ó, 3 elevado a 2 vai dar 9, raiz de 7 elevado a 2 vai dar 7. 9 vezes 7 dá 63. Igual a 16n menos n ao quadrado. Logo, n ao quadrado menos 16n mais 63 é igual a zero, que a gente vai aplicar realmente o delta. A gente sabe que delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 16, né? Vai ficar menos 16 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 63, né? Então, aqui vai ser quem o delta? Menos 16 ao quadrado vai dar 256. Menos 4 vezes 63 vai dar 252. Então, meu delta aqui é 4. Então, meu N, ele vai ser menos o B, no caso o B que é menos 16, menos com menos dá mais. Vai ficar mais 16, mais ou menos. A raiz de delta, o delta é 4, então a raiz de 4 é 2. Dividido por 2 vezes A, que no caso é ser 2. Então, eu tenho que o N1 vai ser igual a 16 menos 2 dá 14, dividido por 2 dá 7. E o N2 vai ser igual a 16 mais 2, que dá 18, dividido por 2 dá 9. Observe, pessoal, aqui o seguinte, que se o N for 7, o M é 9. E se o N for 9, o M é 7. Como a gente consegue observar que o N ele é menor do que o M, então, a gente tem aqui que o M é igual a 9 e o N é igual a 7. Certinho? Vamos aqui para a letra C. A letra C, aqui é bem simples, aqui é ficar x ao quadrado igual a 5 vezes 15. O 5 vezes 15 é 75. Só que o 75 eu também posso escrever ele como 3 vezes 25. Então, meu x vai ser igual a raiz quadrada disso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 é o raiz de 3 mesmo, e raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar x igual a 5, raiz de 3. Certinho? Então, vamos aqui para a última alternativa, letra D. Primeiro passo aqui, para calcular o x ali, eu vou calcular primeiro quem é o A. Então, ó, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. A ao quadrado, no caso aqui, vai ser 900 mais 1.600
900 mais 1.600 dá 2.500. Logo eu tenho que meu A é 50. Por que eu calculei a hipotenusa? Para aplicar aquela fórmula lá, ó. A vezes H igual B vezes C. Só que o H que está fazendo o papel do H é o X, ó. Então 50 vezes X é igual a 30 vezes 40. Então aqui 50 vezes X vai ser igual a 1.200. No caso, corta esse zero com esse zero, 120 dividido por 5, se você calcular, o X aí vai dar 24, certinho? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fique com Deus. Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem de saúde e prontos para mais uma aula na TV. Eu sou a professora Valdélia, professora de Ciências da Escola Municipal Professor Manuel Paulo Nunes. E hoje estarei com vocês para uma correção de exercícios sobre dinâmica. Peguem o exercício que foi disponibilizado pelo professor, pela professora e acompanhem essa correção. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com as leis de Newton. E essas leis estão muito próximas de nós, estão no nosso cotidiano. Quando nós caminhamos, quando nós puxamos um móvel, quando nós estamos na nossa bicicleta pedalando, em todos esses momentos é possível identificar as leis da dinâmica, as leis de Newton, que explicam o movimento e as causas desse movimento. Então, vamos juntos para mais uma correção. Peguem também o caderno, peguem o lápis, a caneta, a borracha e acompanhem comigo. Vamos lá? Então, para a nossa aula de hoje, nós faremos uma correção dos exercícios de dinâmica. Essa imagem, ela mostra uma situação que pode ser muito comum na nossa vida. Você vai passear com o seu cãozinho e ele de repente fica ali zangado e não quer sair do lugar. E você exerce uma força para puxar o cãozinho e ele exerce uma força para não sair do lugar. Então nós temos aqui uma das leis de Newton, que nós vamos ver nos nossos exercícios. Vamos lá, gente? A habilidade da nossa aula de hoje é F9CI06, reconhecer situações em que se apliquem as leis de Newton, compreendendo a sua utilização no dia a dia. Então, através dessa correção, a gente vai conseguir perceber essas leis de Newton no nosso cotidiano. Vamos lá? A questão de número 1 diz o seguinte: um ônibus está parado no ponto. Quando ele dá uma arrancada, o que acontece com os passageiros que estão de pé? Explique empregando a primeira lei de Newton. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram essa situação. Ou num carro, ou no ônibus. O ônibus para, você entra no ônibus e quando o ônibus arranca, você vai... Para onde você vai? Vamos ver? Muito bem. Então vamos analisar a situação. Imaginem aqui. Nesta imagem nós temos um ônibus parando. Um passageiro entra no ônibus e de repente o ônibus arranca. O que acontece de verdade ali no interior do ônibus com esses passageiros? Vamos lá? O ônibus está parado. O ônibus para em relação ao ponto de ônibus. E então ele entra em repouso. Todos os passageiros também entram em repouso junto com o ônibus. Quando o ônibus arranca, a tendência é que esses passageiros se sintam puxados para trás. Por que isso acontece, gente? Porque existe uma lei que diz que se um corpo está em movimento, a tendência é que ele continue em movimento. Se um corpo está em repouso, a tendência é que ele continue em repouso. Então, vamos analisar melhor essa situação. Vamos lá? Olha isso aí, gente.
Vejam, nós temos aqui uma ideia de muitos testes automobilísticos para verificar a segurança de um automóvel, a segurança do cinto de segurança, por exemplo, a eficácia, não é, do cinto de segurança. Então, observem, uma pessoa está sentada na cadeira, a cadeira entra em movimento e de repente ela para. O que acontece com o corpo da pessoa? Vai para frente. Por quê? Como ela estava em movimento, a tendência é que ela continue em movimento. Se a cadeira para e entra em repouso, o corpo tende a continuar em movimento. Daí, este corpo é lançado para frente. Mas o que aconteceu no ônibus? Vamos voltar. As pessoas estavam em repouso, junto com o ônibus. E quando o ônibus inicia um movimento, a tendência é que as pessoas continuem em repouso. Por isso, elas se sentem puxadas para trás. Tá certo? Dá para entender essa situação, gente? Vamos ver aqui? Mais uma vez, esta imagem. Este é o princípio da inércia, que foi usado pelo Isaac Newton para elaborar a sua primeira lei. Então, como ficaria uma resposta muito legal da primeira questão? Vamos organizar isso. Os passageiros estavam em repouso em relação ao solo. E pelo princípio da inércia, primeira lei de Newton, tendem a continuar em repouso quando o ônibus começa a se movimentar. Por isso, em relação ao ônibus, parece que os passageiros são puxados para trás. Puxados para trás porque a tendência é que eles continuem em repouso. Portanto, alguns segundos para vocês anotarem essa resposta. Vamos lá? Eu vou aguardar, comparem com a resposta de vocês e anotem essa nossa resposta. Muito bem. Então, vamos para a nossa segunda questão. Questão 2. Quando um veículo em movimento dá uma freada brusca, o que acontece com um passageiro sem o cinto de segurança? Interprete esse acontecimento usando o princípio da inércia. Bom, nós sabemos que no Brasil existe uma lei obrigando o uso de cinto de segurança. Por que ele existe? Ele existe exatamente para evitar acidentes graves relacionados à aplicação da primeira lei de Newton. Vamos ver aqui, gente, olha, dá uma olhada nessa imagem comigo. Então, nós temos a seguinte situação, esses também são testes muito usados, né, pelos fabricantes de automóveis. Então, nós temos uma situação na qual o motorista e o passageiro estão em movimento. O passageiro sem o cinto de segurança. De repente, esse carro é freado. Bom, o carro estava em movimento, os passageiros em movimento. De repente, o carro é freado. Então, o carro entra em repouso. Mas a tendência do corpo é continuar em movimento. Então, esse corpo em movimento, ele é lançado para frente. Certo? E dependendo da massa desse indivíduo, ele pode ser inclusive arremessado para fora do carro. É o que pode acontecer, por exemplo, com crianças muito pequenas. Por isso, nós temos aí um equipamento que é a cadeirinha de segurança para transportar as crianças nos veículos, tá? Então, como ficaria a nossa resposta? Vejam que essa questão número 2, ela é uma questão muito semelhante à 1, mas na 1, o corpo estava em repouso e o ônibus começa o movimento. O corpo vai para trás. Na 2, o carro está em movimento e de repente ele para. O corpo em movimento tende a continuar o seu movimento. Dá para entender isso, gente? Então, vamos para a nossa resposta. Mas antes, lembrem que essa questão de número 1 e a questão de número 2 trabalham com a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, conhecida como princípio da inércia. O que diz essa lei? Um corpo que está em repouso permanece em repouso e um corpo que está em movimento permanece em movimento, movimento retilíneo uniforme, se a resultante sobre este corpo for nula.
Quer dizer o quê? Quer dizer que se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele vai continuar em repouso ou vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que as forças são as causadoras do movimento. Ou elas colocam o corpo em movimento, ou elas cessam o movimento de um corpo. Tudo bem? Aí vejam aqui, nessa situação, um cavaleiro está no cavalo, de repente o cavalo dá uma parada brusca e o cavaleiro é lançado para frente. Então, se a força resultante sobre um corpo for nula, não haverá alteração no estado de movimento retilíneo uniforme e nem no estado de repouso. Portanto, como é que a gente poderia organizar a resposta a essa questão? Vamos lá? Vamos ver aqui. Respondendo à questão 2. Quando um carro em movimento dá uma freada brusca, as pessoas no veículo tendem a continuar em movimento retilíneo uniforme, conforme a inércia. Por isso, sem a devida segurança, as pessoas são lançadas para frente, podendo ser arremessadas para fora do veículo. Então, tempo para copiar a resposta. Comparem com a resposta de vocês e anotem uma resposta bem organizada envolvendo o conceito da primeira lei de Mendel. Primeira lei de Newton. Vamos lá. Muito bem, agora vamos para a nossa terceira questão. Então, vejam a situação. Um refrigerador sobre um carrinho de rodas, perfeitamente lubrificadas, é empurrado por um funcionário da transportadora, conforme mostra a figura abaixo. Vamos analisar a figura. Refrigerador está sobre um carrinho com rodas, as rodas estão perfeitamente lubrificadas. Qual é a ideia disso? A ideia é que nós não vamos considerar uma força de atrito, esta força que o solo vai exercer sobre as rodinhas do carrinho. Então, nós não vamos considerar essa força no nosso problema. Então, vejam, o funcionário da transportadora empurra esse refrigerador. Sabendo que a massa do conjunto, carrinho mais refrigerador, é de 50 quilogramas, qual é a força resultante que deve atuar sobre ele para que ele adquira uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Então, como é que nós vamos resolver uma questão como essa? Qual é a lei de Newton que nós vamos usar? Vamos lá? Vejam, quando a gente trabalha com uma questão como esta, vamos imaginar o seguinte: nós temos um corpo de massa M, sobre este corpo está sendo exercida uma força e a partir daí o corpo adquire uma aceleração. Ele estava em repouso, começou um movimento, a velocidade dele variou e a taxa dessa variação da velocidade é medida pela aceleração. Então eu digo que o corpo adquire uma aceleração. Logo, para calcular resultante, nós vamos usar esta expressão. FR, força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Esta é a expressão matemática que define a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos ver como é que nós faremos esta correção. Para lembrar, o princípio fundamental da dinâmica diz que, segundo a lei de Newton, se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, haverá alteração no estado de movimento deste corpo. Ele estava em repouso, começa a se movimentar. Ou ele estava em movimento e para, né? Entra em repouso. Pois bem, então vamos usar a expressão força resultante é massa vezes aceleração. Esta é uma equação matemática que define a segunda lei de Newton. Continuando, vamos ver aqui. Quais dados nós temos? Quais são as informações que a questão nos deu? Primeiro, a massa do conjunto, refrigerador mais carrinho, é igual a 50 quilogramas.
Foi exercida uma força sobre esse conjunto e o conjunto adquiriu uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, qual força foi aplicada? Qual a intensidade dessa força aplicada sobre o refrigerador? Vamos lá? Força resultante é massa vezes aceleração. O que eu quero saber é a força. A força que foi aplicada no conjunto carrinho e refrigerador. A massa do conjunto é 50 quilogramas. E a aceleração que esse conjunto desenvolveu por conta dessa força é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é 50 vezes 1. Logo, a força aplicada naquele refrigerador é de 50 newtons. Dá para entender? Nós usamos a fórmula e aplicamos os dados nesta fórmula e calculamos a força resultante. Muito bem, tempo para anotação, gente. A nossa questão seguinte, questão de número 4. Um corpo com massa de 5 quilogramas é submetido a uma força de intensidade de 25 newtons. Qual é a aceleração que ele adquire? Vamos analisar essa situação, vamos imaginar o que está acontecendo aqui. Então, nós temos um corpo que tem massa de 5 quilogramas. Sobre este corpo foi aplicada uma força de 25 newtons. Qual vai ser a aceleração desenvolvida por este corpo? Qual lei de Newton nós vamos usar, gente, nesse exercício, para resolver essa questão? Vamos lá? Lembrando, uma força é aplicada sobre uma massa e ela adquire uma aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos ver a nossa correção. Resolvendo a questão que nós temos. Primeiro, quais são os dados que nós temos? Quais as informações foram dadas na questão? A massa do corpo do objeto é de 5 quilogramas. Sobre ele foi aplicada uma força de 25 newtons. E nós queremos saber qual aceleração foi desenvolvida por este corpo. Então, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, força resultante é massa vezes aceleração. Como nós temos o valor da força, força é 25 newtons, igual a massa do corpo é de 5 quilos e a aceleração é aquilo que nós queremos saber. Então, 25 é igual a 5A. A vai ser igual a 25, a intensidade da força resultante, dividida pela massa do corpo, 5 quilos. Logo, 25 dividido por 5, nós teremos uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Vejam que na questão anterior nós calculamos a intensidade da força. Agora nós estamos calculando a aceleração desenvolvida por um determinado objeto que recebeu uma determinada força. E nós usamos a mesma lei de Newton, a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. Vamos lá? Tempo para anotar a resposta. Muito bem. Se vocês estão com alguma dúvida a respeito desta correção, a respeito deste exercício, anotem para conversar com os professores nas nossas outras plataformas. Tá certo? Então vamos para a nossa quinta questão. O dinamômetro do desenho abaixo está sendo usado para determinar uma força. Temos uma palavra nova aqui, né, gente? Dinamômetro.
Observe o desenho e responda. Letra A. Qual o resultado da medida que está sendo realizada? Letra B. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual o valor da massa do objeto pendurado no dinamômetro? Então, vejam, nós temos uma imagem, o dinamômetro, nós temos um corpo pendurado ao dinamômetro e temos uma medida. A medida, 30 newtons. O que essa medida representa? Vamos analisar a situação para responder a questão. Primeiro, a gente precisa entender o que é um dinamômetro. O dinamômetro é um dispositivo usado para medir a força. E o que é o dinamômetro, né? Existem diferentes tipos de dinamômetros, mas eu vou usar este tipo para explicar para vocês. É um dinamômetro de mola. Nós temos no dinamômetro uma escala graduada. Essa escala aparece com valores e uma unidade de medida, que é o Newton. Ele apresenta uma mola e um gancho. Nós prendemos o corpo no gancho e o gancho, à medida que o gancho recebe este corpo, a mola vai sendo deformada. Quanto maior for a massa do corpo, maior será a deformação. Quanto menor for a massa do corpo, menor será a deformação. Portanto, a deformação desta mola vai nos indicar uma medida. E no nosso exemplo, nós estamos vendo uma medida de 30 newtons. O que essa medida representa para a gente? Então, vejam, um dispositivo que pode ser utilizado para medir a força chama-se dinamômetro. O princípio de funcionamento do dinamômetro consiste na deformação da mola. À medida que essa mola vai se deformando, nós vemos na escala uma medida. Então, o que essa medida representa, gente? Vamos lá? Pensa um pouquinho. 30 newtons. Isso representa o quê? Força. Muito bem. Que força nós temos aqui? O que vocês acham nesse objeto pendurado? Força, peso. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos responder a nossa questão. Quais dados nós temos? Para a letra A, ele quer saber que medida é essa que aparece no dinamômetro. 30 newtons corresponde aqui. Então, esta medida de 30 newtons, ela representa a força que está atuando sobre o objeto pendurado na alça do dinamômetro, no gancho do dinamômetro. Então, a força é de 30 newtons. Aquela medida, 30 newtons, corresponde à força aplicada. Portanto, na letra A, nós temos F igual a 30 newtons. E na letra B, ele diz o seguinte, que a gravidade do local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo desta informação e já tendo identificado a força de 30 newtons atuando neste corpo, qual é a massa dele? E então, como é que nós vamos fazer para calcular a massa deste corpo? Nós temos a seguinte situação. Um corpo recebe uma força e adquire uma aceleração. Então, nós vamos usar o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Veja, força é massa vezes aceleração. Nós já encontramos o valor da força, 30 newtons. E já temos o valor da aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração da gravidade na Terra, uma aceleração aproximada. Portanto, quando nós substituímos os valores na expressão matemática, F igual a massa vezes aceleração, nós encontramos o seguinte, a força é 30 newtons, a massa é aquilo que nós queremos saber, qual é a massa deste corpo pendurado no dinamômetro. E a aceleração é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, força igual a massa vezes aceleração, substituindo os valores na expressão, nós teremos 30 é igual a massa vezes 10. Então, 10m é igual a 30. Logo, a massa é 30 dividido por 10. E 30 dividido por 10, nós temos 3 quilogramas. Esta é a massa do corpo pendurado no dinamômetro. Portanto, massa igual a 3 quilogramas, força igual a 30 newtons,
hora de anotar a resposta. Vamos lá? Comparem com a resposta de vocês. Muito bem. E agora, fácil ou difícil? Até agora, como nós estamos? Estão gostando desses exercícios? Estão compreendendo as leis de Newton, as leis da dinâmica? Eu espero que sim. E qualquer dúvida, eu volto a falar. Pergunta ao professor. Na questão de número 6, nós temos a seguinte situação. Um astronauta, cuja massa é 75 quilogramas, está em solo lunar. Sabe-se que a aceleração da gravidade na Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Pergunta-se, qual é a massa do astronauta quando ele está na Lua? Letra B, qual é o peso do astronauta quando ele está na Lua? Então, olha aqui, o astronauta está na Lua. Saiu da Terra com 75 quilos, a massa dele, e chegou na Lua. Qual vai ser a massa dele? E qual vai ser o peso dele na Lua? Bom, para responder essa questão, nós vamos rever alguns conceitos. Primeiro, o que é massa? O que é peso? Nós usamos essas duas palavras com tanta frequência e usamos muitas vezes de forma equivocada. Então, vamos tentar revisar esses conceitos. Primeiro, a massa é a medida da quantidade de matéria que um objeto tem, que um corpo tem. Ela é uma grandeza escalar. Ela é medida por meio de uma balança e ela não depende da gravidade do local. Quer dizer, ela não varia de um local para outro. A menos que a pessoa perca essa massa de um local para outro. Ele pesa 75 quilos, perdeu na viagem 10 quilogramas. Aí nós teremos uma variação. Mas se não houver essa perda, esta massa, ela é invariável. Dá para entender isso, gente? Muito bem. O peso é o produto da massa pela ação da gravidade. É uma força de atração gravitacional da Terra sobre os objetos em sua superfície. É uma grandeza vetorial e é medido por meio de um dinamômetro. Então, enquanto a massa é uma grandeza escalar, o peso é uma grandeza vetorial. Continuando, vamos analisar essa situação. O astronauta está aqui na Terra, pronto para viajar para a Lua, e ele chega na Lua. Lembrem que a massa é medida em quilogramas e que para eu calcular o peso desse astronauta, eu tenho que levar em conta a massa dele e a gravidade do local. Então, vamos ver o que foi que aconteceu com a massa desse astronauta quando ele chegou na Lua e vamos ver o que aconteceu com o peso dele ao chegar na Lua. Vamos lá? Então, nós temos os seguintes dados. Primeiro, a massa do astronauta é 75 quilogramas. Segundo, a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a massa do astronauta quando ele está na Lua? Acabamos de falar que a massa não varia. Então, se ele tem 75 quilos aqui na Terra, ele terá 75 quilogramas na Lua. Ah, professora, mas eu já vi um filme onde o astronauta parece que está flutuando no solo lunar. Parece que ele está pulando o tempo todo. Bom, mas não é a massa dele que está variando ali. Tá certo? A massa, ela é invariável, ela vai continuar a mesma. Mas o peso dele, vejam o que acontece. Qual é o peso do astronauta quando ele está na Lua? O peso é uma força calculada através dessa expressão matemática. Peso é massa vezes gravidade. O peso é a massa, 75 quilos, vezes a gravidade. Gravidade de quem? De onde? Da Lua. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do astronauta na Lua é 120 newtons. Ah, professor, e qual é o peso dele aqui na Terra? Peso na Terra é a massa dele vezes a gravidade da Terra. Se a massa dele é de 75 quilogramas e a gravidade da Terra é aproximadamente 10, 75 vezes 10, 750 newtons.
Dá para entender, gente? Muito bem, hora de anotar a resposta. Muito bem, vamos para mais uma questão. A ação, questão de número 7, vamos ler. A uma ação corresponde uma reação, de mesmo módulo e mesma direção à ação, porém de sentido contrário. Essa afirmação corresponde a qual lei da dinâmica? Analise essa figura. O menininho tentando puxar o jumentinho e o jumentinho exercendo uma força para não sair do lugar. Então, nós temos aqui um par de forças. Que forças são essas? E quando eu digo que eu tenho uma força de ação e sobre essa força de ação eu tenho uma força de reação, qual é a lei de Newton? A primeira lei de Newton? A segunda lei de Newton? Terceira lei de Newton? Lei da gravitação universal ou a lei da inércia? Vamos lá? Muito bem. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Ok, gente? Nós encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem, fiquem com Deus e até mais.